Boa tarde, Juliana Raquel. Boa tarde, Ale Delfino. Boa tarde os dois, tudo bom? Mais um domingo aqui, gente. E aí, gente, tudo tranquilinho, tudo beleza? Eu com esse cabelinho aqui de surfista do Tatuapé dos anos 90, que não caiu uma gota já faz tempo. Eu tô com essas luzes naturais aqui, que eu acho chique, tá na moda, luzes naturais. Platinado. E vocês perceberam que o meu penteado hoje tá diferente, né? Eu não usei gel, meu gel acabou aqui. Sim. Gente, deixa eu dizer para vocês várias notícias hoje legais para gente repercutir aqui, né? Vamos ter várias notícias, aconteceram várias coisas aí, e tem a nossa enquete, né, Juliana? Isso, a nossa enquete dessa semana é a seguinte: acharam o Queiroz, ele está preso lá na Papuda, estamos esperando ele fazer a delação premiada, que é o que a gente vai falar agora. Então, já que a gente achou o Queiroz, a gente quer saber a mulher dele, onde ela está, né? Onde vocês acham que a mulher do Queiroz está? Em que pé de laranja ela subiu, gente? Conta pra gente aí, o que vocês acham? O que eu queria dizer do Queiroz é que eu estou preocupado se eles também levaram um colchão que ele estava encostado, porque eu acho que é essencial para a vida dele aquele colchãozinho, entendeu? Aquele colchão de porque presidiário, qualquer foto, né? em qualquer lugar que encontra, ele está com o colchão. Sim, vai que queima, né? Ele já tem aquele, é próprio, entendeu? Deve estar esterilizado, deve estar com todas as normas aí da OMS aí certinho para que ele possa continuar encostado com toda aquela moral que ele tem, né? Ô Ale, hoje nós temos um convidado especial aqui, né? O André Soares é escritor e life coach. É um cara que vai vir falar para a gente aqui sobre como manter a saúde mental em tempos de pandemia e falar sobre outros assuntos também. Ele é um cara que conhece muito do campeonato europeu, conhece muito de esporte, tem um blog especializado em esportes e tal, então eu acho que o papo vai ser bem legal. E eu lembrei agora, Juliana, que a gente tem a promoção da camiseta, né? Não vamos esquecer da camiseta. Daqui a pouco eu mostro a camiseta para vocês. Então, quem tiver inscrito lá no nosso canal do YouTube, gente, youtube.com/rabiluca, vai concorrer à camiseta do nosso programa aqui. Né? Assim você não perde o programa, disso. Sempre lembra, né? E fica bonito, na estica. Cara da neurose. Aí. Eu achei que o convidado de hoje era o sobrinho da Juliana, que estava ali atrás dela, pulando no sofá. Fala oi para todo mundo, José Vitor. Oi. Hoje eu estou gravando na casa dele. Legal. Deixa eu falar para vocês aqui a primeira notícia que eu vou passar aqui e a gente repercute. Essa história aí do nosso ministro da Educação, né? Ele teve negado lá, ele coloca no currículo dele que ele tem doutorado, tal, tá aí a notícia, se vocês quiserem ver, né? Ministro da Educação foi reprovado em tese que não tem doutorado, divulga no currículo. Como que é isso, né, Juliana? Como que é essa história? Tem a outra notícia aqui também, o Globo, né? As contas falsas do novo titular do MEC somam mais de 19 mil seguidores, né? Não, eu acho que é isso, Juliana? Gente, é inacreditável. Várias coisas são inacreditáveis nessa história. Primeiro, o cara é ministro da Educação, e aí ele mente no currículo. A coisa mais fácil da gente descobrir é se um diploma vale ou não vale, gente. Peraí, o José Vitor tá perto de mim. Tá saindo o som aí, gente? Não, tá, né? mas tá baixo. Então, Aí ele fez esse curso de doutorado na Argentina, já começa por aí. E a Argentina teve que desmentir, falar, ele não tem doutorado. E agora a FGV já está analisando a tese de mestrado dele, que foi copiada, praticamente tudo plágio. É inacreditável. O que você acha, Ali? É o tipo de gente que se envolve com o Bolsonaro, né? Até agora, qual foi o
o ministro, ou qual foi a pessoa que está ligada a ele, que não está nesse nível de situação, né? Lógico, quem nunca mentiu num currículo, né? Mas não para ser ministro, né? Você quer... cara, o Benê, a semana passada, falou assim, não, ele deve conhecer gente. Ele deve conhecer gente, mas quem quer assumir o BO? Só esse tipo de gente que quer assumir esse BO que esse cara tá tendo. Então, não é nenhuma novidade, não é nenhuma coisa assim que a gente não possa já saber que vai dar merda no final, né? Quer dizer, agora no começo, né? Não dá a impressão que parece que é uma exigência para você participar desse governo, você precisa ser canalha, você precisa ser mentiroso e desonesto. Você precisa ser maluco. É impressionante, né, gente? Covarde. É horrível, gente. Cada hora parece... É o final do caminho. Cada hora parece mais. E por falar em maluco, desonesto e canalha, olha a outra notícia que eu quero ouvir de vocês, a opinião de vocês aí sobre ele, né? É este cidadão aqui, ó. O Acef. A história desse cara vai desde sequestro de criança, envolvido com satanismo lá atrás, tal, e vira advogado do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. Ele tem tinha, né? Porque agora parece que ele foi demitido ou afastado, mas tinha mais de 19 procuração em nome desses três, né? E ele manda um recado claro ali, né? Que não se abandona. Ele deu uma entrevista para a revista Veja e lá ele coloca: não se abandona um amigo, que ele entrou em estado de guerra e aí ele vira o demônio e tal. Quer dizer, fura olho. O cara já tá fazendo o quê? Chantagem. Esse cara sabe muito, gente. E ele tem uma cara de pilantra que é inacreditável. Ele tem, sei lá, ele tem a cara de quem tá errado. O Acef, né? Eu acho que não pode levar muito em consideração o que ele fala, que ele vira o demônio, que ele é isso, que ele é aquilo. A partir do momento que uma pessoa não sabe que tem uma pessoa escondida na casa dele, eu acho que ele não sabe muita coisa da vida, né? Então é mais ou menos isso. Eu não... Sabe, Ale, o cara sabe você viu o cara do hotel? Não, o cara sabe, mas daí assim. Não, e todo mundo do hotel desmentiu ele. E saber levar a situação é completamente diferente. Você viu o cara do hotel falando que ele é um xarope? Adorei essa frase. Ah, quem tá aí? O Queiroz está sendo procurado e aquele xarope. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, que ele pode ser tudo, menos xarope, né? Porque a história dele é muito sinistra, né? Ele se envolveu com essa que agora chamam de ex-mulher dele, mas ele continua casado com ela, que tem um sobrenome desse apresentador da Globo, aí a Bonner, né? E ela recebeu mais de 42 milhões agora do governo Bolsonaro, tem uma empresa de tecnologia que era sediada em Brasília, depois veio para São Paulo, enfim. O currículo desse homem é uma coisa assustadora. Então ele é um canalha, um desonesto mesmo, mas eu acho que ele sabe muita coisa e ele pode ser aí o calcanhar de Aquiles aí dessa família de fascistas que tomaram o nosso governo aí de assalto, né? E a gente vai vendo mais coisas, não tem só esse tipo de coisa, só essa tipo de coisa ruim, não. Olha isso, essa notícia aqui agora, Ale e Juliana, que coisa louca isso aqui, ó, uma juíza do trabalho aqui, ó. Exclusivo, em decisão, juíza trabalhista alega que pobre não tem carro porque é só para quem pode. Essa é uma juíza do trabalho. Como é que ela fala isso, né, cara? E se tiver carro é só como ferramenta, instrumento de trabalho. Tá certo. Assim, é bom saber o que essas pessoas ricas acham da gente, que a gente não pode crescer, que a gente não pode ser melhor, né? É isso, essa é a dificuldade. Você tem carro, Ale?
O Ale não tem carro nem internet. É mesmo, o Ale tá travando. Mas Tem. eu não... E eu tenho carro. Não, eu tenho carro. Tá ruim, né? Eu tenho carro, eu tenho tenho carro tactado, e tem aquele belo adesivo, é velho, mas tá pago, entendeu? E não tem nem o que dizer de uma mulher dessa, cara. É da mesma laia, Eu vou tentar arrumar na internet enquanto a gente vai fazendo o programa, tá? Falando nesse negócio de mesma laia, eu não sei se vocês ouviram falar do bosta. caso da gerente Essa internet de é uma marketing, merda. É Bolsominion, internet Bolsominion. da gerente de marketing da Avon, que estava aprisionando uma empregada dela na casinha dos fundos. Eu fico pensando, ela estava aprisionando a mulher na casa dos fundos da casa dela, aí ela se mudou, ela simplesmente se mudou, largou a mulher lá, trancou a casa, deixou a mulher sem banheiro, e ela pagava R$200 por mês para a mulher, ou seja, a mulher era uma escrava, e trabalhou com ela a vida inteira, tipo, desde quando ela era pequena. Entendeu? Maria Coraza, o nome da bonita é Maria Coraza. E aí, a assim, Avon demitiu ela, né? E aí é isso que eu falo. Uma pessoa que acha que pode tratar qualquer outro ser humano desse jeito, ela não tem humanidade. Ela não tem humanidade. Essa é a verdade. Ela não tinha banheiro para usar, Juliana. Ela, por várias vezes, teve que pedir o banheiro da vizinha, porque como eles saíram na madrugada, a bonita da Maria Coraza e o marido saíram na madrugada e deixaram ela num quarto lá. E esse é o pensamento da elite brasileira, né? Sempre foi assim, desde muito tempo, né? Aquele livro, eu lembro que um dos primeiros programas que a gente fez, e a gente tinha falado, aliás, foi o que mais teve participação da galera falando, respondendo a nossa enquete, que era sobre o livro. Eu falei de um livro que eu indicava para todo mundo ler, que era O Povo Brasileiro, e lá o cara descreve exatamente o que é a elite brasileira, né? Escravagista, e essa história dessa Maria Coraza mostra isso, né, gente? Que não mudou nada, né? Só piorou, na verdade, né? Não, e assim, a pessoa... é isso que eu falo, como que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Isso é uma pessoa que não tem nada, não tem humanidade, não tem valor espiritual, não tem valor nem nenhum valor, é uma pessoa vazia, né? Exatamente. Eu acho que uma pessoa dessa tinha que estar presa, mas aí ela não foi presa. Ela foi presa em flagrante, pagou R$2.100 e agora ou seja, a vida, o inferno que ela fez na vida daquela mulher, R$2.000 paga. Olha como é injusta a nossa sociedade. Entendeu? Esse tipo de pessoa tinha que estar presa. Juliana, o último assunto para a gente repercutir aqui, daqui a pouco o nosso convidado entra na sala para a gente falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Então eu deixei agora para o final essa notícia, que já é recorrente, né? A gente todo programa fala. Hoje a gente tem 57.149 mortos por Covid no Brasil. 57.149 mortos, e continuamos sem um ministro da Saúde, né? O Ministério da Saúde está sob a tutela dos militares. Nunca, nem durante a ditadura de 64, teve tantos militares no governo quanto agora, e estão lá, esses militares no Ministério da Saúde, e a gente não consegue ver nada. Teve uma notícia que é um alento, né, que o Brasil parece que finalmente fez um acordo com a Universidade de Oxford sobre uma vacina, vai comprar 100 milhões de doses de vacina, que estão sendo testadas. Isso é um alento para a gente no meio de tanta notícia ruim, né, Juliana? Não, e não é só isso, né? São quase 60 mil pessoas mortas, sabe?
sem falar na quantidade de pessoas que se curou, mas está debilitada, né? Então, ontem mesmo no Jornal Nacional, mostrou muitas pessoas que saem, que conseguem se recuperar, mas que ficam com grandes sequelas. E aí a gente não tem nenhum direcionamento, né? Eu não sei se vocês viram, aqui em São Paulo começou a abrir, né? E aí o prefeito Bruno Covas tinha autorizado a abertura dos restaurantes essa semana. A maioria dos comércios comprou perecíveis para servir. Aí ele mandou fechar. Esses perecíveis vão vencer. Então, assim, não tem um direcionamento único. Quando a gente fala que não ter um ministro é um problema, não é só um problema porque a gente quer falar mal do governo. Não, é porque não tem um direcionamento certo, não tem uma linha a ser seguida, ninguém tem interesse em resolver a situação, né? Isso é muito crítico. Bom, deixa eu falar, a respeito do que o Nelson falou, acho que agora ficou melhor a internet, né? Muito melhor. Bem melhor. Eu sou assim, eu causo mesmo. A respeito do ministro, com os ministros que esse governo está colocando, eu não sei se é melhor ter ou não ter. A primeira questão já é essa. A gente está vendo aí pelo ministro da Educação passado, o do agora, o ministro da Saúde, né? Os últimos 2 que teve e tal. Então, até que ponto é vantagem ter ou não ter? A segunda coisa o problema todo é que uma parte não conversa com a outra. O ministro da Educação não se conversa com o ministro da Saúde, que não fala com o ministro da Economia. Quer dizer, eu vou fazer isso porque eu acho que é bom, mas isso vai afetar a economia? Entendeu? Agora o governo de São Paulo está falando que em agosto quer voltar com as escolas. Eu acho uma ideia de merda, porque criança e adolescente não são os 2 tipos de pessoas que mais se preocupam com a saúde, né? Eu duvido que quando algum de nós aqui era adolescente, se a gente estava pouco se lixando para o que ia acontecer no mundo. É lógico, tem alguns que se preocupam e tal, mas a maioria não tá nem aí, cara. Entendeu? Já chega de abrir o shopping, que tem aqueles ar-condicionado, que é canhão de Covid, entendeu? A partir do momento que você espirra, aquele ar fica ali circulando, sabe? Ai, cara, putz. O ser humano, eu vou falar para você. O ser humano, eu vou falar para você, cara. Eu não sei se é só aqui no Brasil se é assim, porque lá nos Estados Unidos também, lembra que eu falei para vocês que não era legal sair para fazer manifestação, nem nada desse tipo de coisa? Pô, os Estados Unidos está começando a aumentar de novo os casos de Covid, então, quer dizer, já está mais que provado, aglomeração de pessoas vai ocasionar que nunca vai ter fim esse negócio. Deixa eu só falar a última coisa, que eu sempre falo todas as vezes, porque eu estou aqui em Campinas, vocês estão em outros lugares aí. Aqui em Campinas, semana passada, domingo passado, era 5 mil, né, mortes. 5 mil casos com 200 mortes, né? Agora já está 7 mil casos, aumentou 2 mil casos essa semana, e 291 mortes. Então, aumentou mais 91 mortes. Uma semana. Sim. Só Campinas. Não estou falando da região em volta, Sumaré, Indaiatuba, Hortolândia, Valinhos, Vinhedo, Santa Bárbara, Americana, nada disso. Isso é só Campinas. Beleza? Então, para vocês verem que não está fácil. Isso que você estava falando sobre a administração, não ter um eixo, não ter uma liderança, olha essa notícia aqui, ó. Não, eu só quero complementar com um dado que eu li na internet também, que é muito importante. O ministro interino é militar, né? E os militares, eles já gastaram 1,5 milhão para produzir cloroquina. Tem mais de quase 2 milhões de comprimidos de cloroquina em estoque, sendo que cloroquina comprovadamente não ajuda, né? Os médicos estão usando cortisona para tratar as pessoas doentes, que essa sim é uma droga que foi comprovada, eficaz, e até no mundo inteiro cancelaram o uso da cloroquina, mas aqui no Brasil estão produzindo. Júlia, deixa eu falar uma coisa para você. Os Estados Unidos mandou uma carga de cloroquina aqui para o Brasil. Aí eu te pergunto, se até as máscaras no começo da pandemia eles resolveram segurar do mundo todo,
e deixar lá nos Estados Unidos, por que eles dariam essa cloroquina a troco de nada? Entendeu? Então, quer dizer, é só você pensar para você ver que o negócio não funciona e que os Estados Unidos não ia abrir mão de tanta coisa assim a troco de nada para poder entregar se funcionasse. Pode falar, tio Nercio. Nosso convidado acabou de chegar, vamos dar as boas-vindas para André Soares. Seja bem-vindo, André Soares. Tudo bem, meu irmão? Fala, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, tudo bem, André? Tudo. O André, eu já fiz uma apresentação aqui no começo do programa, já falei que você é escritor, life coach, tem um blog que foi eleito os 5 melhores aí de São Paulo sobre esportes e tal. E seja bem-vindo, o programa é seu, o Alexandre, não sei se você já conhecia, a Juliana também não, mas o programa é seu, meu irmão. Eu queria, antes de você começar, só mostrar para vocês aqui, ó, a camiseta que a gente vai fazer a promoção depois aí, tá? Promoção, quem estiver seguindo o canal aí, ó, vai concorrer à camiseta aí do programa Neurose, tá, galera? Não sei se tá vendo aí, a gente vai falando mais sobre isso aí durante o programa. Gente, se inscreve no canal. O programa é seu, o microfone é seu, meu irmão. Eu quero agradecer a oportunidade, quero aqui colaborar com vocês, quero... o que a gente puder ajudar, contribuir, a gente agradece. Eu só queria, antes de entrar no assunto que é saúde mental, eu vi vocês falando sobre os ministros do Bolsonaro, falando sobre a política. Isso também envolve saúde mental, porque existe uma coisa que é assim, nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Então, quando você é uma pessoa negativa, você só vai atrair pessoas negativas para o seu lado. E, infelizmente, hoje, a gente vive essa situação dentro do país, por quê? Porque essas pessoas que estão do lado dele são coniventes, são iguais a ele. Então, infelizmente, é o que a gente entende sobre isso. Saúde mental significa energia, tanto positiva como negativa. Então, se você vive uma onda negativa, você vai se cercar de pessoas negativas. Então, é o que a gente está, infelizmente, vivendo no nosso país, esse cerco de pessoas negativas que está influenciando demasiadamente as nossas vidas. Por isso que, nesse momento, a gente precisa, no meio do caos, aprender o quê? A ser positivo. A entender que não existe o fim das coisas. É tudo uma oportunidade de a gente poder crescer e evoluir. É verdade. Legal, André. Eu acho que ser positivo é o segredo, mas com o Bolsonaro é só o Covid que tá dando positivo, gente. Ô, André, deixa eu falar para você, eu me esqueci agora qual que é a faculdade que você deu aula lá também, justamente sobre esse tema, eu me esqueci aqui, eu acabei não anotando. Na Uninove, você deu uma aula também sobre saúde mental em tempos de pandemia, né? O que mais, André, causa o estresse ou a depressão ou esse desconforto, principalmente agora nos tempos de pandemia? O que você considera que causa um dos fatores principais para causar distúrbio por causa dessa relação? O que a gente entende é o seguinte, o maior mal que a gente tem no mundo não são as doenças, o maior mal que a gente tem no mundo é a falta de conhecimento. Então, o que acontece? O Covid, a pandemia, essas coisas que o Bolsonaro, essas coisas, não vou falar do Bolsonaro, mas eu vou falar assim, da política que a gente vive mundialmente, economicamente e culturalmente, esse colapso que a gente vive mundialmente. O que isso é? São informações que a gente recebe do nosso cotidiano. São informações que a gente recebe diariamente. Então, você recebe a informação e como que você produz esse tipo de informação? Então, as pessoas... A pandemia veio, tá aí aquela coisa, ó. Ela é o quê? Ela mata. É um vírus. Ele propaga? Temos que ficar isolado? Temos que ficar isolado. Então, ela não é uma gripezinha? Não é uma gripezinha. Então, todas essas informações são passadas para a gente. Agora, de que forma que eu estou colocando em prática essas informações?
Se você está muito negativo, o que acontece? Você só vai produzir situações negativas, porque o nosso cérebro ele é feito de repetição e de lembranças do nosso passado. Então, eu vejo, por exemplo, a pandemia como uma grande oportunidade da minha vida, porque é no meio dessa pandemia que eu estou aprendendo a fazer outras coisas. Eu estou aprendendo a lidar com outras coisas. Eu estou aprendendo a enxergar o mundo de uma forma melhor. E principalmente entender que nós fazemos parte desse macro. Nós somos o micro do macrocosmo. E às vezes a gente acha que as nossas ações, os nossos efeitos não influenciam no universo, mas ele influencia. Então, e outra coisa, a gente acha que assim, foi a pandemia que trouxe a depressão, foi a pandemia que trouxe a ansiedade. Nós temos que entender uma coisa: ninguém deita, dorme e acorda depressivo. Ninguém deita e acorda com ansiedade. Depressão e ansiedade são sintomas que ela vem se deteriorando durante anos. É você abandonar a sua vida durante anos. Então, é um dia, é uma hora, é um mês, você vai se abandonando. Por exemplo, a situação que a gente vive muito, que são as drogas, a dependência química. Por que as pessoas se apegam às drogas, essa coisa da dependência química? Porque é uma forma de ela não viver a realidade que ela quer. Na realidade que ela quer, não. Ela não gosta de viver a realidade que ela vive. O que ela está passando, ela não quer viver isso. Então, ela usa uma forma, ela usa alguma situação para viver uma fantasia por alguns momentos, alguns minutos. Ela busca uma fuga. Exatamente. E aí o que acontece? Nós que estamos do lado, por exemplo, pai, mãe, amigo, por que a gente não consegue ajudar essas pessoas? Porque normalmente, às vezes, ela quer se fugir da gente mesmo. Ela não quer estar nesse mesmo convívio que a gente. Então, essa coisa da depressão e ansiedade aumentou muito agora na pandemia, e até o uso de drogas e a violência doméstica também aumentou muito agora na pandemia. Não é por causa da pandemia, não é por causa do Covid. Na realidade, o isolamento começou a mostrar o quanto nós somos dependentes das nossas rotinas e maus hábitos que a gente tem. Ô, André, deixa eu só colocar uma coisa. O Ayrton Nascimento, um abraço para você, está dizendo isso. Ó. Tive nos tempos de pandemia depressão, perdi 35 quilos. Na verdade, o que você está dizendo aí é que ele não teve nos tempos da pandemia. Isso já vinha, ele só se agravou agora, não é isso? É mais ou menos isso? Na realidade, ele deve ter vivido uma rotina muito louca, né? De trabalho, casa, aquela rotina que você não para em casa, aquela maluquice toda. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, a gente ficou isolado. A gente ficou preso dentro da nossa própria casa. E aí nós temos que, além de nos entendermos e de nos enfrentarmos, nós temos que conviver aonde a gente normalmente não convivia, que era dentro de casa. A gente passava menos tempo dentro de casa e mais tempo fora de casa. E aí o que acontece? A pandemia fez com que você ficasse em casa. E quando você fica em casa, você vai viver uma realidade que pode ser que não é aquela que você queria. E aí você começa a enfrentar grandes dificuldades nesse momento. Eu também, né, não fiquei bem durante a pandemia. Na verdade, eu já não estava muito bem antes, né? E aí eu sou ansiosa. A minha ansiedade foi piorando. Sabe, o que eu vejo da sua fala é que ela é muito verdadeira, é que quando a gente fica em casa por causa da pandemia, a gente tem que entrar em contato com a gente mesmo. Sabe aquelas pessoas que não gostam de ficar em silêncio? Eu sou muito assim, né? Você não quer ficar em silêncio, você está sempre ouvindo música, ou assistindo TV, ou conversando com alguém, porque você sabe que se você parar e pensar, vai ser muita coisa, você não vai aguentar. Então, assim, é difícil, mas não é impossível. Você consegue viver, né, fazer as coisas, e se ficar muito forte, você pode falar com o médico. Mas o mais importante é você começar a viver dentro de você mesmo, né? A conversar com você mesmo, que é o que eu penso. Na realidade, é tudo consequência, né? A gente vive muito de expectativa. A gente vive muito naquela coisa do achismo, de achar que vai, achar que vem, vai dar certo.
as coisas vão ser assim, a gente vive muito nessa situação. E a gente esquece da nossa realidade, de viver aquilo que realmente está acontecendo. E aí, quando precisamos entrar no nosso retiro, o que acontece? A gente tem o maior medo de se relacionar com a pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante? Sou eu. Então, nós temos medo de nos relacionar com a gente mesmo. Nós temos isso. Então, quando você precisa olhar para você, entender quem é você, você não aceita. E aí você quer que as pessoas que estão ao seu redor façam isso por você. Aí as pessoas não vão fazer isso por você porque elas são diferentes, elas têm a vida delas. E aí a gente acaba o quê? Brigando, sendo intolerante, querendo obrigar as pessoas a fazer aquilo que a gente quer. Então vem uma série de coisas que vem acarretando. A gente tem que ser feliz com a gente mesmo, né? Na realidade, a gente precisa entender o que é felicidade. Né? Porque se você não sabe o que é felicidade, você fica em busca dela. E muitos de nós achamos que felicidade é ter. Né? Então, eu preciso ter isso, ter aquilo outro. E a gente esquece que felicidade é simplesmente você ser. Ser a melhor pessoa para você. Ser a melhor pessoa que você consiga valorizar. Uma das coisas que a gente faz muito, a gente valoriza muito a vida dos outros e esquece da gente. Então, sempre as outras pessoas são melhores que a gente. Sempre as outras pessoas sabem mais do que a gente. Sempre as outras pessoas querem impor a ideia dela para a gente. E a gente entende que o quê? Eu tenho que respeitar as outras pessoas, a história das outras pessoas, que cada um tem a sua história e trajetória. Agora, eu preciso me valorizar. Eu preciso entender que eu sou, sim, capaz e consigo realizar a partir do momento que eu desejo, a partir do momento que eu quero. Porque não adianta a gente só decidir, falar que é lindo e bonito e você não entrar em ação. Se você não entra em ação, vai continuar na mesma situação. Verdade. A Maria Oliveira está dizendo aqui o seguinte, André, a minha felicidade tem que depender só de mim. É um pouco isso, não? Porque sabe o que a gente faz? A gente coloca a nossa felicidade na mão das outras pessoas. Por exemplo, eu sou casado com a Vívia. Então quer dizer que a minha felicidade depende da Vívia? A minha felicidade é a vida da Vívia? Não. A gente tem que entender o seguinte, a Vívia, ela tem os objetivos delas, ela tem o objetivo dela e eu tenho o meu objetivo. Agora, o que a gente precisa ter em comum? É um entendimento para que a gente possa conviver e respeitar a diferença do outro. Uma coisa que eu sempre falo, você não muda ninguém. A única pessoa que pode mudar você é você mesmo. E a partir do momento que você muda a você mesmo, você cria um ambiente melhor, um ambiente satisfatório. E aí, nesse ambiente satisfatório, o que acontece? Eu respeitando a opinião da Vívia, ela respeitando a minha, eu entendendo a individualidade dela e ela entendendo a minha, isso já é mais que felicidade. Então, a gente precisa entender isso. As pessoas falam muito de harmonia. Harmonia. Mas o que é harmonia? Então, precisa ter esse entendimento. Eu acho muito interessante essa sua fala, no sentido de que a gente tem que também aprender a aceitar o outro como ele é, né? Eu tenho 2 irmãs e eu e a minha irmã do meio a gente sempre brigava, né? E agora a gente cresceu e o que eu percebo é que depois que eu comecei a aceitar o jeito dela e como ela é, a gente consegue se entender melhor, viver melhor. E a gente está conseguindo ser mais unidas. Então, isso faz muita diferença. Você não querer mudar a outra pessoa, você aceitar o jeito da pessoa, né? Você tem que respeitar. André, eu lembro de uma frase que eu ouvi de você e que me marcou e que eu consegui mudar algumas coisas também na minha vida, que foi, você disse você não foi nem para mim, eu estava ouvindo acho que uma palestra que você estava fazendo, e eu ouvi a seguinte frase: a gente precisa aprender a transformar o ambiente que a gente vive, que a gente está nele. E isso foi muito importante para mim, aprender a isso mesmo, a transformar o ambiente que você está numa vibe positiva.
Porque senão você sempre vai estar brigando com aquele ambiente ali, né? Você acaba se tornando hostil. Por que as pessoas sempre falam que o melhor lugar para a gente viver é fora da nossa casa? Acaba se tornando hostil. Por que as pessoas sempre falam isso? Você já percebeu? Você já viu que às vezes tem pessoas que preferem ficar mais tempo fora de casa do que dentro de casa? Porque dentro de casa existe o quê? Uma realidade. É a realidade que a gente não quer enfrentar. Então nós criamos um ambiente hostil. Então, essa coisa de briga, discussão, né? A gente sempre quer culpar o outro por aquilo que eu não consigo fazer, ou porque é aquilo que eu não quero fazer. Existe uma coisa que eu aprendi na vida, que nós nunca devemos invejar as pessoas que têm sucesso. A gente precisa aprender com essas pessoas. Como é que essas pessoas chegaram ali? Porque a humanidade, nós temos uma condição de quê? De aprender, de invejar e de destruir. Então, que tipo de coisa que você está potencializando? A saúde mental parte muito dessa coisa da potencialização. Como eu disse no começo, nós somos energia. Tudo que nós fazemos é energia. Ou é positivo ou é negativo. Você pode ver, ou você vai para o lado esquerdo ou você vai para o lado direito. Você sempre vai ter uma escolha aí no caminho. Então, a nossa energia é assim. E se você está realmente uma pessoa que só reclama, uma pessoa que está desgostosa, uma pessoa que está negativa, você só vai atrair isso. Então, quando eu passei pela depressão, foi um momento assim. Eu estava negativo, então você só pensa em coisas negativas. Você só pensa em morrer, você só pensa que você está atrapalhando, você só pensa que você está dando trabalho. Aí que acontece? As pessoas que estão ao seu redor, elas não conseguem te ajudar. Por dois motivos. Primeiro, porque elas não sabem ajudar. E segundo, elas não sabem que você está assim porque você não pede ajuda e você não fala. Então, a gente se esconde atrás disso. Então, quando eu tive depressão, foi um momento duro. Mas a única pessoa que só pôde sair de dentro dessa depressão foi quem? Fui eu mesmo. Então, quando eu cheguei no fundo do poço, eu tive uma grande vantagem quando eu cheguei no fundo do poço. Foi a melhor coisa do mundo chegar no fundo do poço. Porque eu só tinha um lugar para sair, que era para cima. Então, eu tive que escalar o poço e sair dele. Mas eu tinha que querer isso. Então, minha mãe, a minha irmã, o meu pai, a minha esposa, eles não conseguiam me ajudar porque eles não sabiam me ajudar e também não sabiam o que eu estava passando. Então, não adiantava eu querer culpar eles por causa disso. Então, quando eu vi a primeira vez alguém perguntar assim para mim, quem é a pessoa mais importante para você? E eu não soube responder, eu fiquei procurando um monte de gente para ser mais importante do que eu, e aí no final ele falou, por isso que você está assim. Você não sabe que a pessoa mais importante é você. Se você não valorizar a sua vida, se você não se amar, se você não se gostar, como é que você vai gostar de alguém? Como é que você vai aprender a amar alguém se você não se ama? Ô André, tem um monte de pergunta aqui. Eu quero mandar um abraço para o Zé de Riba, que está nos assistindo. Paulo Oliveira, Paulinho, um abraço para você. Está dizendo, o bom humor é essencial para a felicidade? Tem mais aqui, tá? O Zé de Riba está dizendo o seguinte aqui, ó. E as regras sociais, e as leis, e as imposições? Como lidar com isso, né? A Joana está assistindo, um abraço. Cristiano, eu também passei por isso, André. Hoje aprendi a lidar com isso. Estou muito bem com minha saúde mental. Um abraço, Cristiano. Um abraço para você. Então, são essas duas perguntas. A do Paulinho, né? O bom humor é essencial para a felicidade? E o Zé de Riba questiona as regras sociais, as leis e as imposições. Isso também influencia, óbvio, na nossa saúde mental, não é isso? Sim. Eu vou depois você fala. Eu vou começar pelo do Zé Riba, que é muito interessante. Por quê? Porque nós vivemos 3 sistemas. O sistema familiar, o sistema organizacional e o sistema social. Esses 3 sistemas sempre existiram e sempre oprimiram a gente. A gente nunca se atentou a isso e quando se atenta, a gente não sabe conviver com isso. Como é que o sistema familiar oprime a gente? Primeiro, quando a mulher nasce, ela nasce para quê? Cozinhar, passar, cuidar da casa e ser mãe. O homem, quando nasce para quê? Para poder sustentar a casa, ter trabalho e trazer proteção. E aí, quando você vai crescendo, o que o sistema familiar te impõe? Que você precisa casar, que você precisa estudar, que você precisa ter um bom trabalho, que você precisa ser alguém na vida.
Então, isso sempre foi imposto para a gente. Só que como são os nossos pais que colocavam isso, o que a gente fazia? A gente aceitava. E aí a gente passa de geração a geração esse sistema. Então não é culpa da minha mãe ou culpa do meu pai, mas foi assim que eles aprenderam, foi assim que eles cresceram e eles queriam que a gente fosse assim também. Então o sistema familiar impõe isso. Então quer dizer que para você ser uma grande pessoa, você precisa casar? Você precisa ser dono de empresa? Você precisa ser um milionário para ser uma grande pessoa? Então o sistema familiar leva isso para você. No sistema social não é diferente. O sistema social impõe para você que você precisa ser o quê? Magro, bonito, andar bem vestido, precisa ter um carrão, você precisa impressionar as pessoas. Eu, quando eu consegui tudo na minha vida, andava bem, andava de roupa bonita, andava de Rolex, andava... Por quê? Porque o sistema impunha aquilo. E o sistema organizacional, onde a gente trabalha, que é o trabalho, que é a nossa religião, que é essa coisa organizacional que a gente vive, ela também impõe isso para a gente. No trabalho, é uma competição diária, você precisa ser melhor que o outro, você precisa fazer coisas interessantes para que o dono da empresa ou o seu chefe fale assim, nossa, pô, o André está trabalhando bem, então eu vou dar um aumento para ele. A gente vive isso constantemente, todos os dias, em todo momento. Agora, como é que eu consigo lidar com isso? Se você for uma pessoa que estiver doente, se você for uma pessoa que não tiver força, se você é uma pessoa que não tem objetivo, não tem foco, você sucumbe a tudo isso. Então, quando eu cheguei no fundo do poço, a primeira coisa que eu fiz foi me libertar dessas coisas. Né? Eu não trabalho para ninguém. Eu não dependo do governo, eu não dependo de empresas. Eu dependo de quem? De mim. Dentro dessa pandemia, eu criei outros tipos de produto, outros tipos de trabalho que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu escrevi 5 livros na pandemia. São 4 meses que nós estamos isolados, eu escrevi 5 livros. Então, quer dizer, você produz isso. Dentro da sociedade, eu me livrei dessa coisa. De todos os coaches que a gente conhece, os caras, você vai na palestra do cara, o cara tá lá de terno e gravata e barba feita. Eu sou o único barbudo. Se você for olhar, a maioria dos caras que são coach, eles não usam barba, mas eu uso. Por que eu tenho que entrar dentro desse padrão? Porque o que importa é a barba ou é a fala? O que importa? É a forma ou o conteúdo, né? Exato. E dentro da organização, eu também me livrei disso. Né? Essa coisa de viver oprimido pela empresa, pressão de fazer as coisas. Então a gente precisa entender isso. Né? Eu sei que quando você faz uma mudança, existe uma reação. Então, quando eu decidi mudar minha vida, eu passei 2 anos desempregado, foi a época que deu a depressão, foi quando deu vontade de suicidar, foi quando eu dependia das pessoas. O dinheiro, para mim, eu tinha uma relação de ódio com o dinheiro. Qual era a relação de ódio que eu tinha com o dinheiro? Eu só tinha que pagar a conta. Eu só trabalhava para pagar a conta. E quando eu resolvi não trabalhar mais para ninguém, acabou o dinheiro. E aí, como é que ficou? Hoje eu tenho uma relação de amor com o dinheiro. Porque eu entendo que o dinheiro é como o ar. Ele não vai acabar. Agora, eu preciso aprender a me conectar com ele. Eu não tenho que correr atrás do dinheiro. Mas isso foi da noite para o dia? Isso não é da noite para o dia. São 10 anos que eu venho fazendo esse tipo de exercício. São 10 anos que eu venho buscando mudar a minha vida. E são 10 anos que eu fiz uma grande decisão de tirar aquelas pessoas que não agregam valor na minha vida. Eu me afastei dessas pessoas. E quando você se afasta de pessoas que não estão agregando na sua vida, sabe o que abre para você? Uma porta para você conhecer outras pessoas. E você conhece outros mundos. E você vai ver que não existe só pessoas dentro do seu ciclo. Existe um campo maior de conhecimento que você pode buscar. André, antes de eu passar a palavra para o Alê, só quero ler isso aqui que é interessante. A Rita Oliveira está colocando o seguinte: em tempos de pandemia e vivendo essa insegurança política, cada pessoa vai realçar aquilo que cada um é. Quem é violento vai aflorar a violência, quem é depressivo vai aflorar a depressão, quem é bom vai aflorar a bondade, quem é mau vai aflorar o mal. Como dizia nosso pai, estamos vivendo o fim dos tempos, o apocalipse. Mas para vivermos bem nesses tempos, temos que ser vigilantes com os nossos sentimentos, pensamentos, palavras e atitudes diárias. Eu concordo com o que a Rita está dizendo aí. Uma pergunta e eu passo a palavra para o Alê.
Aqui o Carlos Pereira. Como o esporte e o exercício físico podem ajudar a nossa mente e os nossos tempos difíceis? Alexandre, o programa é seu pro resto de tudo, porque você não falou até agora. Não é a minha... Por incrível que pareça, além da minha internet estar ruim, deu um pico de energia e caiu a energia aqui. É uma droga, cara, uma droga. O dia inteiro para cair essa energia, vai cair agora. Não, o que eu queria falar para ele é o seguinte, todo mundo fala, tem que ficar em casa, tem que se proteger. Quando você fica em casa, se protege, numa casa onde cada um tem seu quarto, cada um tem seu ambiente, é tranquilo, é favorável para que você consiga fazer várias coisas, aprenda várias coisas, você tem internet, você tem TV, você tem uma condição financeira que te propicia ficar em casa sem você ficar estagnado ou chateado. Mas a maioria da população brasileira não tem essa condição. Eles estão em um quarto dividido com 5, 6, 7 pessoas, e a partir do momento que ela escuta um governante falar, pode sair, é só pôr a máscara, pode fazer o que você bem entender, que é só uma gripezinha, você acha que isso faz com que as pessoas tenham um aval para falar, não, já que ele falou, mesmo que eu não esteja acreditando muito nisso, eu vou aproveitar para sair, porque eu não aguento mais ficar aqui dentro dessa casa com telha de zinco e tudo mais? São decisões que a gente tem na vida. As pessoas, uma coisa que acontece muito é a gente aprender a tomar decisão. Se você precisa sair, se você vai sair, então se cuide, proteja-se. Não estão falando que precisa usar máscara, não estão falando que precisa andar com álcool gel, não estão falando que precisa ter o isolamento. Eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento. Temos que buscar conhecimento. Uma coisa que a gente convive no Brasil é com a falta e a clareza da verdade, a falta e a clareza do conhecimento. As pessoas elas estão sendo enganadas. Então, quando você vive uma disputa que você não sabe se está certo ou se está errado, de quem que é a decisão? A decisão não é do governo. O governo está falando lá, ó, você tem que sair. Beleza. Ele olhou, ele falou que tem que sair, mas eu não estou saindo. Foi uma decisão que eu tomei. Eu sei que existem as pessoas que precisam trabalhar, tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas que estão passando grandes dificuldades e precisam sair. Então, se você vai sair, saia de coração aberto. Não fique receoso. A decisão que você tem é essa de sair, que está em cima de valor, critério e regra. Por que está em cima de valor, critério e regra? Eu preciso trabalhar, eu preciso alimentar, eu preciso trazer a comida para minha família. Então, só que na hora de você sair, se proteja, usa máscara, faz toda a sua proteção necessária. Não seja negligente, que é diferente. Uma coisa é você ser negligente, outra coisa é você ter a necessidade de sair. Eu vi aí que vai voltar às aulas. Eu já falei, eu já tomei a decisão. Qual é a decisão que eu tomei em cima de valor, critério e regra? Se voltar às aulas, eu vou lá na escola, tranco a matrícula da minha filha, ela só vai voltar o ano que vem, porque eu não vou expor ela a esse tipo de situação. Mas é uma decisão que o André está tomando. E aí o que acontece? A gente julga muito e cobra muito as pessoas. Então a pessoa tomou a decisão, ela tem que ter a consequência, ela tem que ter a consciência da decisão dela. A gente toma a decisão em cima de 2 motivos. Ou da dor, ou em cima de valor, critério e regra. A dor, ou é o prazer, ou é a parte negativa. Então, a gente acaba tomando sempre a decisão assim. E quando a gente toma a decisão emocional, que é prazer ou dor, o que acontece? O resultado nunca é satisfatório. Então, eu vejo um amigo meu ali que pegou o Covid. Ele falava, André, eu preciso sair. Eu falei, não, você quer sair, não tem problema, mas não seja negligente. Aí o cara saiu sem máscara, sem proteção, achando que estava tudo lindo e maravilhoso. Passou 3 dias, tá com o quê? Tá com Covid. Então quer dizer que a culpa é do Covid? A culpa é da pandemia? Não. A culpa é da nossa negligência. Eu vejo que o Covid aconteceu justamente para que a gente parasse, para que a gente possa fazer uma reflexão. Isso não está acontecendo. As pessoas estão achando que isso é brincadeira. E não é só pelo desmando do nosso governo. Porque o governo está aí, eu não votei nele. Porque a minha decisão de não votar no Bolsonaro foi em cima de valor, critério e regra. Eu jamais, em cima de valor, critério e regra, nem se fosse ele, se fosse qualquer um,
Jamais eu votaria numa pessoa que é contra a humanidade, o cara é a favor da ditadura e o cara é mentiroso. Então, esses 3 pontos, né, me levaram a fazer o quê? A não votar num cara desse. Então, só que assim, tem pessoas que votou. Ué, eu vou brigar com essas pessoas porque votou no cara? Quando ele foi eleito, eu falei, nós vamos regredir não só como país, mas nós vamos regredir como humanidade. E é o que está acontecendo. Então, só que eu não posso pegar a pessoa que votou nele e quebrar a cabeça. Você não vai... Não, o que vai adiantar isso? É aquilo que eu falo. É negativo e positivo. A situação ela é negativa. O que você vai fazer? Você vai ser mais um que vai ficar negativo? Ou você vai ser o diferente nessa história? Pode falar, Ju. Pode falar. Não, pode perguntar você primeiro. Não, pode. É que eu ia trocar o assunto. Pode falar. Não, então, meu pai sempre fala, né? Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Você que escolhe, né? Eu acho que é o resumo disso tudo que você falou. Eu acho, só para fazer uma colocação, eu acho que o Alê, quando colocou essa situação, foi muito mais uma crítica em cima do que essa administração do governo federal vem fazendo em relação às pessoas, principalmente na história do ensino à distância, que ele trata as pessoas todas com o mesmo nível, né? Então, a pessoa não tem acesso à internet. A gente está vendo aqui no nosso programa. A internet é ruim, a internet é péssima, não pega. E a gente ainda tem uma condição, se for comparar com as outras pessoas, muito superior a elas. Então, eu acho que a fala do Alê foi muito nesse sentido mesmo, né? De mostrar que esse governo não tem compromisso nenhum com isso, né? Exatamente. É tratar todo mundo como igual, sabendo como o ex-ministro da Educação queria, né? Que todo brasileiro... Aqui só tem brasileiro. Não tem raças diferentes, não tem ninguém diferente um do outro. É jogar para a população uma condição de você quer sair, você sai. E a gente sabe que a maioria da população não tem condições para poder decidir por si próprio, entendeu? Não é todo mundo que tem a mesma cabeça de falar, eu não vou mandar meu filho para a escola. Entendeu? Não é todo mundo que tenha condições de ter uma internet. No caso aqui, eu tenho um notebook, eu tenho um celular, mas tem muita gente que não tem nenhum nem outro, que tem que pegar do vizinho, que nem a gente está ouvindo aí. É mais para isso mesmo, é para dizer que o governo não está nem aí, que a gente fica por si. A gente tem que decidir pela gente. E a pergunta que eu ia fazer a respeito de mudar o assunto é que você fala muito de futebol. Mas espera, Alê. Ale, antes de mudar o assunto, eu quero colocar uma coisa que o Zé de Riba está colocando aqui, que vai muito ao encontro do que você falou, né? Que o problema aqui é o sistema. As pessoas, cada um tem o seu nível de consciência, de filosofia e tal, mas o sistema, ele acaba levando as pessoas, ele influencia as pessoas, contamina as pessoas a tomarem a decisão, que é a que a gente chama de efeito manada, né? Onde vai um, vai o resto. E quem tem essa visibilidade, quem tem essa liderança, precisa ter essa responsabilidade que este governo não vem mostrando. Essa responsabilidade social, essa responsabilidade com a vida, com a humanidade, como bem falou o André, essa responsabilidade com a verdade. E esse governo, a cada dia que passa, vem se mostrando completamente irresponsável em relação a tudo isso, né? Agora pode falar do assunto, Alê. Tem vários, viu, André? Tá um monte de comentário legal aqui. Tá bem legal. Mas pode falar, Alê. Eu concordo com o Zé de Riba que a gente precisa se indignar mesmo. Fala, André. Deixa eu fazer um adendo nisso que você falou. A gente só não pode esquecer de uma coisa, tá? O Bolsonaro nunca mentiu para ninguém dizendo que ele não era isso que ele é, hein? É só para isso, ele já é isso que a gente está vendo, ele sempre foi, não é porque ele virou presidente que ele mudou, não, viu? Isso aí ele sempre foi. Na verdade, ele só reforça, né? Só reforça o que ele sempre disse nas campanhas, né? Bom, você fala muito de futebol, tal, a gente acompanha. Essa semana o Liverpool ganhou a Premier League e a galera saiu toda na rua, sem máscara, festejando, tal. O que eu quero perguntar independente do local, do país ou do continente, quando a coisa é movida pelo amor, pelo esporte, igual é
não importa, as pessoas enlouquecem, não tem o que fazer. E o perigo disso, que a gente viu lá, onde está mais controlada, a curva já achatou e tal, é a volta do Campeonato Carioca. Você acha que aqui vai ser diferente? Deixa eu, antes de responder a sua pergunta, você falou essa coisa do amor. Você sabe como é, você está falando com um corintiano fanático, não é? São 46 anos de vida de torcida pelo Corinthians. Eu fiz muita loucura pelo Corinthians. Mas sabe quando mudou? Sabe quando eu mudei? Semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, 0-0 aqui, 0-0 lá. O Pato foi cobrar o pênalti e cobrou a cavadinha e o Dida defendeu. Eu sempre fui louco pelo Corinthians. A minha filha já tinha nascido, ela tinha 3 meses de idade, ela estava deitada no sofá e com uma poltrona na minha frente. O que eu fiz? A paixão é daquele jeito. Quando o Pato perdeu, eu dei um chute no sofá e quase joguei a menina de 3 meses na parede. Quando eu vi aquilo, o que aconteceu? A minha paixão pelo Corinthians não diminuiu, mas a minha consciência mudou. Então, o que eu vi em Liverpool é uma coisa que eu já não faria mais. Então, quando o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro depois de 90 anos, eu deixei meu pai e minha mãe louco, porque eu só estava comemorando. Eu já não faço mais isso. Eu eu aumentei minha consciência e diminuí a extravagância. O pessoal lá comemorou porque uma coisa, mas assim, é irresponsável. Agora, a paixão não pode ser maior que a nossa responsabilidade. O futebol brasileiro vai fazer a maior cagada do mundo em voltar o esporte. Não deveria. O Campeonato Brasileiro tinha que não ter e começar o ano que vem. Justamente por quê? Porque nós não temos estrutura para isso. Só para você ver uma coisa, o campeonato alemão voltou, o campeonato inglês voltou e o espanhol voltou. Na Alemanha, a sorte deles é que o campeonato acabou ontem, porque a curva do Covid voltou a crescer de novo. Sim. Então, eles fecharam lá de novo. Eles só voltaram os campeonatos para acabar, porque o campeonato alemão faltava 4 rodadas, o campeonato inglês falta 4 rodadas e o espanhol falta 5 rodadas. Agora imagina o brasileiro que falta 38 rodadas. Como é que você vai começar um campeonato com 38 rodadas no meio de uma situação dessa? O brasileiro nem começou, né? Copa do Brasil, brasileiro. Ai, cara. Fala aí, pode falar. Deixa eu falar, André. Aqui no nosso programa a gente tem um quadro que chama Fora de Pauta. Eu quero soltar o primeiro Fora de Pauta agora, tá? Assiste aí com a gente. Fora da Pauta. Olá, mais um Fora da Pauta. Você sabe qual é a cidade mais antiga do mundo? A cidade mais antiga do mundo é Jericó, que fica na Palestina. Ela tem 10 mil anos de existência. E as ruínas dela ficam a 500 metros da Jericó moderna. Mais uma coisa que você não sabia. Tchau. Aí, obrigado, Paulo Sérgio, por esse Fora da Pauta. Jericó, eu não sabia mesmo. Jericó, aonde fica Jericó, hein? Sabe? Palestina. Na Palestina. 10 mil anos de história, nenhum ano de paz, né? E eu tenho uma coisa que vocês não sabem. É a cidade que está mais abaixo do nível do mar do mundo. 270 metros Holanda. abaixo do nível do mar. Não. Atlântida. Não, Jericó, caralho. Jericó, achei que era Atlântida. Porra, nós estamos falando o quê? Tá doidão? Ô, André, voltando para nossa pauta aí do futebol, a gente teve aqui o jogo que eu acho que vai ficar conhecido como o jogo da vergonha, que foi Flamengo e Bangu, né? E que logo depois o Flamengo, o Banco Estadual de Brasília anunciou patrocínio para o time do Flamengo, né? Como que você enxerga isso aí, camarada? Eu enxergo aquela famosa politicagem no meio aproveitando a pandemia. E assim, eu tenho uma restrição muito grande com o Flamengo. Eu assim, não com a torcida e nem com o time do Flamengo.
eu tenho uma restrição muito grande com a diretoria do Flamengo. Eles não querem pagar 10 mil reais para a família de 15 crianças que morreram carbonizada. Isso é uma coisa inadmissível. Então, eu acho que antes de se falar de futebol, antes de se falar de dinheiro, então eles preferem pagar 1.800.000 para o Gabigol do que pagar 10 mil para uma família que teve o garoto carbonizado. Não que eu não tenho nada contra o Gabigol. Ele foi lá, ele pediu, os caras pagaram. Então, eu sou empregado, você vai me contratar, eu vou oferecer meu preço. Se você pagar, o problema é seu, não é meu. Então, ele não tem problema, não tem um problema com isso. Mas a diretoria do Flamengo, infelizmente, peca muito nesse momento. Ah, sem dúvida. Pão e circo. Pão e circo que eles estão oferecendo novamente, né? Nem pão estão oferecendo, nem pão, só o circo. É que, na realidade, a Globo está fazendo uma pressão muito grande, porque como ela perdeu a verba de patrocínio do governo federal, ela precisa se restabelecer de uma forma. A Disney Corporation criou uma grande grupo aí, que ela comprou a Fox e a ESPN. E a Fox é uma das empresas que tem alguma parte da Libertadores. E a Globo... E agora ele vai dividir com a ESPN. Então, quando você divide isso, você pode ter certeza que o público que assistia jogo na Globo vai começar a assistir na ESPN. E vai assistir na Fox. E aí eles perdem. Então, a Globo está desesperada de poder recuperar esse dinheiro que ela investiu e não vai ver mais. A gente não pode esquecer que a Globo é sócia neste governo que está aí. Ela tenta se desvincular, tenta se distanciar, mas ela é sócia e uma das principais responsáveis pela eleição do Bolsonaro, né? Não podemos esquecer nunca disso, né? Eu quero mandar um abraço para o Antônio Paulo e o Sérgio Cardoso está dizendo, isso é importante, a diretoria do Flamengo é a cara da elite branca brasileira. Verdade, Sérgio, verdade. Ô André, já que todos nós aqui somos corintianos, o que você tem de dizer de 27 jogadores do Corinthians, 21 com Covid? Será que eles permaneceram em casa, se cuidaram? Não, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, Ale? Você sabe que quando eu vi essa notícia na semana passada, eu fiquei estapafúrdio com o que eu estava vendo, porque é impressionante. O cara tá recebendo o dinheiro dele, o cara tá em dia com as coisas, o clube tá pagando e o cara ficou doente. Aí eu já tava xingando, criticando, mas sabe você sabe o que pode ser? É isso. É aquele negócio que a gente fala. O pobre, ele não consegue ficar em casa porque ele não tem dinheiro. Então ele precisa sair. Agora, o cara que tem todas as condições do mundo de trazer consciência, de influenciar as pessoas, de mostrar como tem que se cuidar, o cara não faz. Se você vê um jogador, se você vê qualquer time na Europa, se você pegar, vamos pegar o da Alemanha que abriu primeiro, de 132 jogadores, sabe quantos tinham Covid? 2. Aí você pega o Paris Saint-Germain. Sabe quantos tinham Covid do Paris Saint-Germain? Só o Neymar. Por quê? Aonde o bonito estava? Não, é isso que eu falo. E chega a ser uma responsabilidade, porque o clube está colocando ali dinheiro que muita gente nunca vai ver na vida. E aí tudo bem, como diz o nosso presidente, o cara tem histórico de atleta, tal, provavelmente não vai sentir grandes coisas. Mas se vem a falecer uma pessoa dessa, vamos supor um Neymar da vida, o quanto que se perde? Porque existe um torno de pessoas em volta desse cara que depende dele totalmente para que consiga sobreviver e fazer as coisas e tal. É uma responsabilidade muito grande do elenco do Corinthians e de toda a administração do futebol brasileiro. Então, Ale, e vai para além disso que você colocou, que é o seguinte, o cara tem condição de ter os hospitais de ponta, a saúde de ponta, à disposição dele, certo? O que ele não entende é que quando isso está à disposição dele, deixou de estar à disposição de alguém que vai precisar do SUS, por exemplo. Eu tenho um exemplo para dar de um amigo, que eu não vou citar o nome,
que pegou Covid também, mas ele trabalhava na linha de frente, era um médico, e ficou muito tempo na UTI e tal, e aí fizeram um post, parabéns, porque conseguiu vencer o Covid e tal, e eu fiz questão de lembrar que ele venceu o Covid, porque tinha tudo isso que eu acabei de colocar aqui, saúde de ponta, hospital de ponta à disposição dele, porque se fosse um trabalhador que nem plano de saúde tem, provavelmente teria morrido, porque o que está acontecendo nessa pandemia, que o cara chega no hospital com um sintoma, provavelmente ele vai ser mandado embora para casa, falar, não, fica na sua casa, tal, e aí ele morre na casa dele, né? Então é uma irresponsabilidade do Neymar e de outros atletas, esses do Corinthians, por exemplo, e vários outros endinheirados, que eles estão cagando e andando, desculpa a frase, mas eles estão cagando e andando para quem não tem dinheiro e não tem acesso à saúde, né? Então isso é que é difícil no Brasil, né? É isso que a gente vem sempre falando, que esta irresponsabilidade é um absurdo, né? Agora, André, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu só fala, Júlio. O pior disso daí é que, assim, o pessoal que trabalha no SUS, os médicos, enfermeiros, eles estão pegando a doença e, assim, eu vou falar para você, eu já precisei usar o SUS, a minha família também, eles são super atenciosos, no SUS onde você se sente mais bem cuidado, bem tratado, quando você consegue entrar no SUS, ter a internação, porque os profissionais, eles são muito bem preparados, mas esses profissionais são os que estão ficando doentes e que dependem do SUS para se tratar e que vão ficar cada vez mais inseguros nos seus trabalhos, né? Ó, a Isabel está dizendo exatamente isso. Minha tia demorou para conseguir vaga na UTI e acabou falecendo. Igual a sua tia, Isabel, infelizmente, são vários que nós temos aqui no Brasil. André, deixa eu voltar para a nossa pauta, que é 57. O Andrés. O Andrés, como é que você está vendo a situação do Andrés no Corinthians aí? Ele está sendo muito criticado, poderia ter uma história bonita, conseguiu fazer o estádio e tal. Como que você enxerga isso? É politicagem? O que está acontecendo no Corinthians, meu camarada? Na realidade, isso é tudo falta de... Eu até vou usar aqui, tenho aqui a Rita Oliveira, ela falou aqui, ela falou que nós estamos vivendo dentro de um sistema e não podemos fazer muita coisa para mudar. Mas se conseguir enxergar em nós o que podemos fazer para ajudar com sabedoria as pessoas que estão sendo conduzidas nesse sistema de forma sistemática e cegas. Então, o que ela falou? Que existe um sistema. O futebol é como um sistema político, é como um sistema organizacional. Tudo tem interesse. A questão é, como é que você vai fazer? Você quer que isso faça parte da sua vida? Eu tinha muita expectativa no Andrés, como presidente do Corinthians, tanto que eu votei nele. Eu tinha muita expectativa nisso. Por que eu tinha expectativa nisso? Porque era um cara que conhece, que construiu as regras que está lá. Foi ele que trouxe o Ronaldo, foi ele que trouxe os empresários, foi ele que montou aquela coisa. Mas o que acontece com o ser humano quando o ser humano atinge um certo patamar na vida? Tem duas palavrinhas, ganância e ambição. Ele deixou a ganância subir para a cabeça. E isso não é só com ele, isso acontece com todos nós. Quando você é ambicioso, você precisa ser ambicioso, porque quando você é ambicioso, você coloca um objetivo lá e você vai em busca dele. Agora, quando você transforma essa ambição em ganância, o que é ganância? Você vai fazer tudo a qualquer custo para chegar no seu objetivo. E aí você pode puxar o tapete, você pode tirar alguém, você pode passar por cima das pessoas para você chegar onde você quer. E foi desse sistema que eu, por exemplo, quis me libertar. Eu não tenho que passar por cima de ninguém, eu tenho que andar do lado das pessoas. Infelizmente, o Andrés, não é só ele, tá? Todas as diretorias de clube vivem dessa forma. Por isso que eu sou sempre a favor. O clube tem que ter dono. O clube não tem que ter presidente, não tem que ter sócio. O clube tem que ter dono. Se funciona na Inglaterra, se funciona na Alemanha, se funciona na Espanha, se funciona em todo lugar do mundo, até no Uzbequistão,
funciona desse jeito, por que no Brasil não pode funcionar? Porque tem a Globo, tem os interesses políticos e tem a ganância de cada um. Gente, antes de vocês continuarem com esse assunto de futebol, não que eu não entendo, eu entendo de futebol, mas eu tenho que lembrar que a gente tem que falar da nossa promoção, né? Então o pessoal precisa seguir a gente no YouTube para ganhar essa camiseta aqui, que o Nelson vai sortear. Ó, ela brilha no escuro praticamente. Camiseta branca e preta para quem seguir a gente no YouTube. Então vai lá, segue a gente, ativa o sininho, não se esqueça, né? E aí, gente, vocês não vão falar para mim? Só 2 pessoas até agora comentou onde está a mulher do Queiroz. Para mim, a mulher do Queiroz está, ó, com medo de sair de casa, com medo. Ô, André, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente entrevistou aqui no domingo passado o Zila, foi um sucesso também o programa dele aqui, todo mundo adorou. Ele é um estudioso, né? Ele é uma enciclopédia, como disse o Benê para mim. Falou, o cara é uma enciclopédia. E você escreveu um livro sobre a vida dele, né? Sobre o Sete chama, né? Ele é um livro emocionante. Eu até esqueci, porque a gente já fazia essa promoção no domingo passado de sortear um livro dele aqui, acabei esquecendo, mas a gente pode fazer esse sorteio agora. Quem estiver assistindo o programa no final aqui, a gente sorteia o livro 7, A Última Chance. Conta um pouco essa sua veia de escritor, André, como que apareceu isso? Eu sei que você sempre foi esportista, isso eu já sabia, tal. Como que você despertou essa veia de escritor, tal, e como que foi fazer esse livro que eu achei emocionante, várias partes do livro me emocionou bastante. Conta um pouco dessa história pra gente. Eu sempre fui influenciado pelo Steven Spielberg e o George Lucas, então eu sempre gostei disso. Então, desde os meus 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu sempre escrevia, desenhava, eu sempre tive essa vontade de escrever. E sempre na minha adolescência, eu sempre participava da Bienal do Livro, eu adoro esse tipo de coisa. Só que com o sistema familiar, organizacional e social me obrigava a fazer outras coisas, o que aconteceu? O sonho ficou dentro de uma gaveta. Então, eu coloquei os meus escritos, eu coloquei minha vida, os meus sonhos, eu guardei na gaveta e fui viver os sonhos e a vida de outras pessoas. Eu fui realizar sonhos de outras pessoas, eu fui construir a vida de outras pessoas em cima do meu trabalho, da minha dedicação, mas isso foi uma escolha minha. E quando eu saí da depressão, quando eu comecei a me encontrar, quando eu comecei a olhar para mim de uma forma diferente, o Ney, que é o Sidney, né, que é o Zila, ele surgiu na minha vida. E o Ney sempre teve uma história, a história de vida dele é um negócio fantástico, porque o que ele passou, eu nunca passei na vida. Eu nunca tive a dificuldade que ele teve. E aí, 7, a última chance, significa que ele teve 7 overdoses seguidas de infarto. E a última overdose dele, quem salvou fui eu. E foi um negócio muito impressionante, porque o Ney sempre ligou. O Ney me ligava todo dia. E me ligava tipo assim, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Porque era o horário que ele estava loucão, era o horário que ele achava de ligar, ele ligava. E teve um dia que ele ligou e não falou nada. E eu fiquei tão preocupado e fui na casa dele. Quando cheguei lá, ele estava caído, a gente socorreu ele. E naquele dia ele sobreviveu e eu falei para ele assim, mano, se você não morreu é porque você tem uma missão muito grande na vida. Então as pessoas precisam saber dessa sua história. E foi aí que eu resolvi abrir a gaveta que estava lacrada lá, fechadinha, de sonhos, e puxei da gaveta o sonho que eu tinha de ser escritor. E aí ele me autorizou, né, ele contou a história da vida dele. É um negócio assim, vou falar para você, eu escrevia de noite, passava dias sem dormir, porque era muito impactante, porque você vê uma pessoa passar o que ele passou, sofrer o que ele sofreu,
E você vê o cara ali querendo superar, querendo viver. É um negro que conseguiu se tornar cineasta. O cara estudou numa escola, numa faculdade onde só tinha branco, e ele era o único negro do negócio. E ele conseguiu, ele venceu. E aí ele me permitiu escrever, eu escrevi, e esse livro me proporcionou um momento maravilhoso, que foi o quê? Participar da Bienal do Livro. Eu sempre entrei como telespectador. Em 2017, eu tive a oportunidade de entrar na Bienal do Livro como escritor. Então, eu tive esse livro exposto na Bienal, foi um momento fantástico, maravilhoso, e daí eu continuei. Então, eu escrevi mais um livro, que é A Jornada, que ele não está em papel, ele já foi lançado, mas ele não está em papel, ele é um e-book que a Amazon, né, o pessoal gostou do livro e publicaram, só que eles publicaram em e-book. Então, se você entrar na Amazon, tá lá, pode procurar A Jornada, que você vai encontrar. E agora, na pandemia, eu escrevi 5 livros, um falando sobre a sequência da jornada, que eu quero fazer a jornada, eu fiz uma trilogia. Então, eu já terminei as 2 partes dessa trilogia, escrevi sobre a minha primeira maratona, que foi correr 42 quilômetros. Então, eu escrevi contando essa história. E escrevi um livro chamado Viva a Vida, que eu compilo aí os 5 anos de palestras que eu vim fazendo e compilo tudo num livro só e coloquei essas palestras lá. Então, eu tenho que agradecer muito ao Zila por essa oportunidade de ele ter resgatado o meu sonho. E fui eu que tinha perdido e fui eu que recuperei. Então, eu vejo muitas pessoas falarem aqui, né? Eu vi aqui uma pergunta, então quer dizer que a culpa do que eu sou hoje é do meu pai, da minha mãe, a culpa não sei do quê, então é isso mesmo. Então, eu vejo muitas pessoas colocando aqui, mas na realidade não existe culpado. Na realidade, não existe certo ou errado na vida. O que existe na vida é uma autorreflexão. Porque o que é certo para mim pode ser errado para você. E o que é errado para você pode ser certo para mim. Então, a gente não tem que ficar julgando. A gente tem que nos entender. Diga, Lê. André, você falou aí que ele venceu, ele se realizou. E falando do Ney, né? E as pessoas identificam muito em vencer, em realizar, você ganhar o seu dinheiro, chegar no cargo mais alto, comprar coisas. E no caso, não tem nada a ver com isso. Ele se realizou, ele venceu. Ele foi aonde não tinha ninguém como ele estudou o que ele quis, ele fez o que ele quis, apesar de toda a diversidade. Ele conseguiu conhecer pessoas que nem você e outras pessoas também que devem ter dado uma força para ele. Então, sim, ele venceu. Nem tudo é relacionado a dinheiro, nem tudo é relacionado a status, correto? E sabe o que ele venceu, Ale? Ele venceu a vida. Exatamente. Na realidade, ele venceu foi a morte. Um cara que teve 7 overdoses, seguida de infarto. Eu nem sei o que é isso, porque eu nunca bebi, nunca cheirei, nunca usei droga. Eu não sei o que é isso. Então, imagino... Então, ele venceu o quê? A morte. É por isso que no começo, quando a Juliana falou de felicidade, eu falei... Por isso que eu pergunto, a gente precisa saber o que é felicidade. Eu entendo que as coisas boas da vida é pra gente também. Mas precisa fazer sentido na minha vida. Eu acho que ele não venceu só a morte, ele venceu a sociedade como um todo, né? Partindo do princípio de onde ele partiu. A sociedade, eu vou falar uma coisa para você, Ale, a sociedade a gente precisa de muitos mais Zilas. Existe um monte de Zila como ele, mas a gente precisa de muito mais Zilas como ele. Sabe por quê? Porque a sociedade ainda vive um sistema. E esse sistema é aquele sistema que só dá certo quem é bonitinho, quem é rico, quem tem um carrão. É essas pessoas que vão ter as grandes oportunidades. O Ney foi para Angola. Ele foi lá ser voluntário, ensinar as pessoas aquela paixão que ele tem de ser cineasta. Ele foi ensinar as crianças a filme, a ver filme, a filmar, tirar foto. Ele não ganhou nada. E ele se sentiu o cara mais satisfeito do mundo. A gente tem um conflito muito grande com realização e satisfação. Às vezes a realização do cara é comprar um carro, é ter um puta carrão. Aí ele compra o carrão. Daqui uma semana o carrão já não serve mais porque ele já quer um outro carrão.
Então, quer dizer, ele se sente realizado, mas ele não é um cara satisfeito. O que eu mudei na minha vida foi entender que as coisas que eu tenho, elas precisam me satisfazer, não me realizar. Hoje, a minha maior satisfação é poder estar aqui com vocês, porque eu estou falando para um monte de pessoas. Se eu tocar o coração de uma dessas pessoas, eu sou o cara mais feliz do mundo. Porque o que a gente precisa é criar esperança, amor e paixão. A gente está vivendo um momento de muita intolerância, que na realidade a intolerância ela já existia, ela só está aflorada agora. Por quê? Porque agora tem uma pessoa que personificou isso. Então as pessoas estão vendo no presidente da República a segurança que eles nunca tiveram. Então o cara tem a segurança do que ele pode matar que não vai acontecer nada. Ele pode agredir que ele não vai acontecer nada. Ele pode ser um racista, um fascista, porque não vai acontecer nada. Por quê? Porque hoje nós temos um presidente que enaltece isso. Então o cara se sente respaldado disso. Aí que a nossa luta é contra esse sistema. E aí, para você lutar contra o sistema, você precisa fazer o quê? Aqui, ó, é entender o que faz sentido na sua vida. Qual é o seu propósito de vida? Ô André, nós já passamos mais de 20 minutos aqui do nosso programa, porque o pessoal tá perguntando muito e tal. Então, eu queria que você deixasse o seu recado final aí. A gente se despede de você e termina o programa. A gente tem mais 2 fora de pauta para colocar aí, meu irmão. Pode então, dar as considerações finais. Então, aqui, na pandemia eu desenvolvi 6 pontos. Eu só queria passar esses 6 pontos para vocês. É rápido. À vontade, André. Primeiro ponto é entender que uma vida humana é uma vida humana. Nós temos que respeitar a vida humana. Respeite a sua vida. Se você não pode ficar em casa, então saia com consciência. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Segundo ponto, a convivência com as pessoas vão mudar. A nossa relação com as pessoas vão mudar. E a gente precisa ter clareza disso. Porque antes, quando não tinha pandemia, a gente não abraçava, não beijava, não dizia que amava as pessoas que estavam do nosso lado. Hoje, que está todo mundo isolado, a gente sente falta de todo mundo. A gente sente amor e paixão, saudade de todo mundo. Então a gente precisa entender que a relação com as pessoas vai mudar. E isso que nós estamos fazendo aqui vai ser algo que vai ser essencial. Terceiro ponto, como atingir os meus resultados da forma que nós estamos. As pessoas estão achando que 2020 acabou. As pessoas estão achando que a pandemia é o fim de tudo. Mas não é. A pandemia é a oportunidade de a gente entender que eu preciso o quê? Me reorganizar, me replanejar. Os meus objetivos que eu tinha para 2020, eles não vão acontecer da forma que eu queria. Então eu preciso o quê? Reorganizar. Eu não posso abandonar eles. Eu tenho que me reorganizar, me replanejar, para que quando a pandemia passar, eu estiver mais forte para correr atrás dos meus objetivos. Quarto ponto, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. Nesse momento, a gente não está sabendo lidar com as nossas emoções. Por quê? Porque eu não me entendo. Eu não sei me relacionar comigo. Então, a ansiedade, a depressão, a tristeza vai aflorar. Mas não é que você vai dormir e acordar depressivo. Não, você só vai expor tudo aquilo que você já vem passando. Quinto ponto, cuidar da saúde. O que é cuidar da saúde? É saber o que você tá, com o que você está se alimentando. Porque na pandemia, nós estamos fazendo 3 coisas. Comendo demais, ficando mais tempo sentado no sofá ou mais tempo deitado na cama. E isso faz com que a gente não queime as nossas energias. Então, o que a gente fez para poder ajudar nisso? Criamos um grupo online de exercícios, onde a gente é gratuito, onde a gente tem um professor que reúne a gente de terça e quinta para praticar exercício, justamente para fortalecer a mente. E último ponto, tem um plano de vida. O Covid, a pandemia apareceu e mostrou claramente que a gente não tem plano de vida. A gente vive aquela coisa do imediatismo. Aconteceu, eu vou. Então, se a gente dizia que não tinha tempo para nada, então chegou a hora da gente usar esse tempo de isolamento para criar esse tipo de planejamento. E para encerrar, eu sempre encerro com uma frase. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. As que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que nem sabem o que está acontecendo. Qual dessas pessoas você se enquadra? Legal, André. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo.